Gravando! Gravando! Ok, meninas, nós estamos fazendo uns estudos na igreja que tem falado sobre o extraordinário da vida cristã, baseado nas bem-aventuranças, né? O que é ser um discípulo, segundo o sermão que Jesus fez ali naquele monte, junto aos seus discípulos, e uma grande multidão o ouvia também. E nós temos visto a cada domingo um pedacinho do Sermão do Monte, aquilo que Jesus fala aos seus discípulos, e é bem extraordinário como Deus tem uma palavra muito... Jesus tem uma palavra muito certeira ali. Ele não nega aquilo que está registrado no Velho Testamento, mas ele fala que vai além do que está registrado lá. E ele fala isso justamente porque os fariseus eram aqueles que achavam, porque eles estavam cumprindo a lei, isso era o suficiente, e eles eram os maiorais, eles eram os gostosões do pedaço, porque o texto de hoje fala sobre o não matarás. Então, para o fariseu, ele estava obedecendo ao pé da letra. Não matarás, eu não mato. Então, eu estou cumprindo. Mas aquilo que estava no coração dele, Jesus conhecia, assim como Jesus conhece o meu e o seu coração também. Né? Há um texto, eu não sei onde está agora para falar, mas que fala que nós louvamos com os lábios, mas o nosso coração está impuro. As intenções do nosso coração. Davi, nos Salmos, já falava isso, Senhor, sonda. E você sabe que sonda, você entra com um instrumento fundo na terra para sondar tudo que tem na terra. Eu tive um terreno de uma casa que eu construí uma vez, nós tivemos que fazer a sondagem do terreno. Nós contratamos uma empresa para enfiar aquela máquina na terra em vários pontos, eles dividem lá o terreno, fazem lá umas 6 amostras para fazer uma sondagem para ver o que há no interior daquela terra, para que a gente possa pôr as fundações, né? Então, descobre-se se tem terra, se tem rocha, se tem areia. Quando o salmista fala, Senhor, sonda e conhece o meu coração, Senhor, enfia uma sonda e vê tudo que tem aí, vê se é rocha, se é areia, se é terra boa, não é? Por quê? Porque só Deus conhece as nossas intenções. Então, Jesus começa o texto de Mateus 5, e ele fala assim, olha, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É interessante que ele fala que não é só o matar, mas que vai além. Então, ele fala, olha, se você ficou com raiva do seu irmão, você já está
sujeito a julgamentos. Se você falou um insulto, gente, é bem interessante, porque nós pensamos assim, Ana Márcia, eu não xinguei ninguém hoje, eu não insultei ninguém hoje. Mas será que no trânsito, dirigindo, você não soltou alguma palavra além do que devia? Não é? Às vezes a gente acha que é ali cara a cara, olho no olho, mas não. E se você chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Pior ainda, né? Ciro, se dirigiu um insulto. E se ainda chamou de tolo, 10 vezes pior. E aí ele continua falando, olha, e se você for levar uma oferta e alguém tem algo contra você, ou você tem algo contra alguém, não adianta levar a oferta. Não adianta nós estarmos louvando ao Senhor com os braços levantados, com toda a nossa voz, todo o nosso coração, mas no meu coração eu estou abrigando um relacionamento quebrado. Eu estou segurando de liberar perdão para alguém. Ou eu estou segurando de pedir perdão para alguém que eu sei que eu magoei. Porque existem duas formas, ou eu magoei alguém, ou alguém me magoou. Ou eu perdoo alguém, ou eu libero perdão para alguém. Em ambos os casos, eu fico presa a essa pessoa. Em ambos os casos. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi, eu acho que inclusive é uma dinâmica que a gente faz quando dá o curso Casados para Sempre. A gente amarra uma corda no pescoço de uma pessoa e aí, atrás dessa pessoa, segurando a corda, tem uma pessoa. Aquela pessoa foi um amigo da escola, lá no primário, que rejeitou ou que fez bullying contra ele. E ele está agarrado ali naquela corda. Depois tem uma outra pessoa agarrada naquela corda, foi alguém que na juventude ridicularizou aquela pessoa e ele ficou com muita raiva e ele guarda aquela mágoa no coração. Aí depois outra pessoa grudada na corda, que foi alguém que mentiu, que enganou, e aquelas pessoas exercem peso naquela corda. E aquela pessoa está tentando andar com aquela corda no pescoço e aquele peso que ela não consegue sair do lugar. Assim é o peso do perdão e da falta de perdão na nossa vida. Aquilo está amarrado a nós. Aquilo nos impede de caminhar. E Jesus está falando aqui, olha, se você tem uma oferta para me dar, vai resolver. Vai resolver os seus relacionamentos primeiros. Vai atrás. Se é o caso de pedir perdão, vá lá pedir perdão. Se é o caso de chegar lá e falar assim, olha, eu libero perdão, eu esqueço, eu não quero mais lembrar disso. Mas nós precisamos, para podermos estar com o coração leve diante de Deus. Jesus vem falar de pensamentos e atitudes, mais do que o cumprimento da lei. Jesus vem falar sobre pensamentos e atitudes. Jesus repudiou atitudes e pensamentos errados com muita severidade. Os judeus valorizavam cumprir a lei ao pé da lei, da letra. Jesus, revelando a vontade do Pai, proíbe o ódio e a vingança, que já é uma atitude de assassinato nos nossos corações. Jesus diz que precisamos eliminar essa atitude do nosso coração. Em Colossenses 3, 12 a 13, fala assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, sejam um suporte para a vida do outro. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem
como o Senhor lhes perdoou. É fruto de uma vida santa, pessoas nascidas de novo, pessoas que são povo escolhido de Deus, que é raça eleita, que é povo de propriedade exclusiva de Deus, deve ser um povo que libera perdão facilmente e que perdoa facilmente. Nós podemos ferir as pessoas, porque nós continuamos sendo pecadores. Mas nós precisamos perdoar com rapidez. Eu tenho um livro aqui, que é meu livro de cabeceira, todo mundo sabe qual é, Segredos do Lugar Secreto, e tem um capítulo que ele fala sobre o segredo do arrependimento rápido. E ele vai falando aqui, olha, anseio muito agradar a Deus e conhecer sua vontade. Por isso, meu espírito pergunta ao meu coração se há algo em mim de que eu precise me arrepender. Eu não quero que exista nada em minha vida que atrapalhe meu relacionamento com Deus e os seus propósitos para a minha vida. E ele nos chama aqui a um arrependimento rápido. Rápido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja um excelente conselho: transforme-se numa pessoa que se arrepende facilmente. A única forma de se aproximar de Deus é através do arrependimento. Se o seu orgulho for um empecilho, supere-o. Você é um miserável. Você precisa de tanta misericórdia que chega a ser assustador. Entenda isso e passe a dominar a arte de arrependimento. Denomine seu pecado da pior forma possível. Humilhe-se, coloque seu rosto no pé e se arrependa. Nós devemos ser pessoas que se arrependem rapidamente. Rapidamente. Se o nosso cônjuge falou uma coisa, libera perdão rápido, não deixa aquilo ficar no seu coração e na sua mente. Perdoar é abrir mão dos seus direitos. Entrega para Jesus. Senhor, aquela pessoa falou isso, isso, isso. Eu não gostei, mas eu não vou reter nenhuma mágoa. Eu vou entregar para o Senhor, para que o Senhor mesmo trate disso para mim. Arrependimento rápido. E eu estou lendo um outro livro também, gente, porque eu estou fazendo um discipulado, em um livro chamado Redescobrindo a Santidade. Hoje eu comecei a ler um capítulo, e ele falando sobre crescimento, crescer para cima e crescer para baixo. E aí ele contando que ele tem um filho, que todo dia ele tem uma madeira branca assim na sala, o menino encosta ali e ele mede a altura, faz o risquinho lá para ver a altura, né? Quem já não fez isso? Eu fazia dos meus filhos na porta do guarda-roupa, do lado de dentro. Dos meus netos tem uma régua lá na cozinha que a gente mede. Porque as crianças estão constantemente crescendo, né? E a Bíblia fala de crescimento, né? Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que vos dará crescimento, né? Tem outro que fala: cresçam na graça do Senhor. Existe um crescimento para cima, mas existe um crescimento para baixo. Aquele que inicia uma nova vida em Cristo, ele cresce para baixo, porque ele reconhece as suas limitações e ele descobre que cada vez ele precisa diminuir para que Cristo apareça através da sua vida. Nós crescemos para baixo, em humildade, nos humilhando, reconhecendo que tudo que somos, como Paulo falou, tudo é como refúgio, tudo é como lixo, tudo que eu sou, meus títulos, tudo que conhecem a meu respeito, tudo isso é lixo. Mas o que eu quero é que Cristo apareça em mim. Então, gente, é isso. No relacionamento com Cristo e no aprender os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Perdoar é um mandamento, é um ato da vontade e não um sentimento.
A falta de perdão impede o nosso caminhar com Deus. Nosso próprio perdão de Deus para conosco é bloqueado quando nós não perdoamos. Nós não prosperaremos se nós estivermos segurando perdão nas nossas vidas. O perdão torna você livre. Dois dos mais importantes fatores na cura emocional são receber e conceder perdão por erros e pecados, sejam os seus próprios ou os dos outros. A cura emocional na nossa vida. Quando retemos perdão, ficamos escravizados pelo outro e pela situação que vivemos e que tanto nos magoou. O perdão é um presente que nós recebemos de Deus e que nós devemos repartir. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando lhe confessamos, ele nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. Isaías 43, 25 diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Falar de perdão é também falar de graça e falar da capacidade de oferecer aos outros a memória apagada, sem registros e sem mágoas. Tão difícil quanto pedir perdão é concedê-lo quando você é magoado ou enganado. Você mesmo pode saber se perdoou o outro se fazendo essa pergunta. Eu me livrei completamente do desejo de punir essa pessoa? Eu me livrei completamente do desejo de punir essa pessoa? Quando você elimina esse desejo, você liberta essa pessoa e a si mesmo das amarras do ressentimento. O que o perdão não é? Perdão não é justificar-se ou desculpar-se pelo pecado. Isso não pressupõe mudança em sua atitude a respeito do certo e do errado. Vocês lembram lá Adão e Eva, quando pecaram, querendo se justificar, e Adão falou, não, foi a mulher que tu me deste. Lembra disso? Tentando se justificar, se esquivar. O justificar-se apenas perpetua o pecado e mantém a separação entre nós e a pessoa que nos ofendeu. O perdão não requer que o pecado seja esquecido. Nós não somos como Deus, que esquece e apaga as nossas transgressões. Deus tem esse poder, nós não. Perdão significa que, muito embora você se lembre da mágoa, você exclui a necessidade de punir essa pessoa. Eu não consigo esquecer, mas aquilo que aconteceu perde a força na minha vida. Esquecer significa não ficar mais pensando ou falando no assunto. Né? Às vezes a gente encontra uma pessoa, ela fala assim, ai, porque fulano fez assim, 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 assim para mim, mas eu já perdoei. Mas a pessoa fica lembrando e fica alimentando aquele sentimento no seu coração. Aliás, aqui fala assim, nunca mencione uma ofensa que já foi perdoada. Sabe quando a pessoa pisa na bola de novo com você e aí você chega para ela e fala assim, olha, da outra vez você já fez assim, assim, assim. E aí a gente relembra ofensa que a gente tinha dito que a gente já tinha perdoado. A gente fica relembrando. O perdão não exige a negação de seu sofrimento, mágoa ou raiva. Pode levar tempo para que seus sentimentos sejam superados e compatibilizem plenamente com sua decisão de perdoar. Perdoar é uma decisão, é um primeiro passo. É você chegar e falar assim, Deus,
A partir de hoje, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero perdoar, eu não quero ter mais essa mágoa na minha vida, essa amargura no meu coração. Eu preciso que o Senhor inicie esse processo no meu coração. Quando nós damos um primeiro passo, Deus completa a obra na nossa vida. Deus nunca vai dar o primeiro passo por nós. Deus fez tudo pela nossa salvação. Tudo, absolutamente tudo. Mas ele precisa de um sim nosso. Porque se não houver um sim nosso, ele não pode fazer nada. Assim é no perdão também. Nós precisamos nos prontificar a perdoar e Deus vai fazer a obra. É um processo. O perdão não significa abafar sua angústia. Ocorre um sofrimento genuíno devido à mágoa causada. Pode demorar para que a ferida cicatrize, muito embora você tenha perdoado a pessoa que o ofendeu. O perdão nem sempre significa uma reconciliação instantânea e plena. Mesmo quando você perdoa, pode passar algum tempo e esforço para que ambas as partes reconstruam a confiança. Quando é algo muito grave, quando é algo que foi uma ferida muito grande, demora um tempo. Não é no dia seguinte que esse relacionamento vai estar restaurado e reconstruído. Deus vai fazendo a obra, né? Eu lembro, vocês acompanharam aí a minha nora, né? Dizendo que teve muita dificuldade com o pai na infância, na adolescência, e que 2 anos atrás ela começou a orar para que Deus restaurasse o relacionamento deles e para que ela liberasse perdão para o pai. 2 anos. 2 anos. Depois de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que ele ficou doente, ela teve que trazer ele para morar perto dela e ela cuidar dele. Deus foi fazendo um processo. E, no fim, a morte desse homem foi uma coisa linda, de como foi restaurado aquele relacionamento. Então, é um processo. Né? É um processo de algo que vai acontecendo e que vai sendo reconstruído. Em Provérbios 17:9 fala assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão. Você já liberou perdão, você já perdoou, mas você relembrar a pessoa dos pecados passados só vai trazer uma nova discussão. O que é perdão? Perdão é deixar o outro nascer outra vez em nossa história. Perdoar é deixar o outro nascer outra vez na nossa história, é dar outra chance. O perdão abraça os ofensores. Cristo ofereceu perdão aos mesmos que tanto magoaram. Lá em Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo fez o bem quando nós ainda estávamos magoando ele. Cristo nos amou, nos perdoou quando nós nem sequer queríamos o perdão dele. Ele fez isso antes de que nós nos arrependêssemos. E nós não podemos esperar que o outro se arrependa para que a gente perdoe, porque o perdão é a minha parte. O outro se arrepender é problema dele. Mas diante de Deus, a minha parte é perdoar e é oferecer perdão quando for o caso. Perdão é falar de outro padrão de vida. A natureza não ensina e nem se aprende naturalmente a perdoar na natureza. Perdão é a encarnação do próprio evangelho de Cristo nas nossas vidas. É o que nós aprendemos porque nós fomos perdoadas. Esse é o padrão. Esses são os passos de Jesus que nós devemos seguir. Um Deus que perdoa e que ama, apesar das circunstâncias. Perdão é um mandamento, é uma atitude, não é um ato de vontade, mas é obediência. Não é um sentimento, eu estou sentindo que eu devo perdoar. Não, não é um sentimento.
é uma atitude, é uma obediência àquilo que temos aprendido no nosso Pai. Perdão é saúde física e espiritual. Quem não perdoa adoece na alma, deformando-se. A falta de perdão impulsiona o egoísmo, a indiferença, a hipocrisia. Disse que a ira camuflada decorrente da falta de perdão é uma das causas de várias doenças, inclusive do câncer. A falta de perdão impede nosso caminhar com Deus. Nosso próprio perdão é bloqueado. Paramos de prosperar. As promessas de Deus são bloqueadas em nosso favor. Porque lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E o salário de não perdoarmos é morte, morte do nosso relacionamento com Deus. Perdão é tomar a iniciativa. Cristo desejou tanto sua comunhão com os pecadores que teve a iniciativa de perdoá-los. Ele não esperou que você o merecesse. Jesus destruiu a parede de separação entre nós. Não permita que o inimigo reconstrua a parede da falta de perdão na sua vida. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, o véu do templo se rasgou. A parede de separação que havia entre nós e Deus foi derrubada. E nós não podemos permitir que uma falta de perdão, uma falta de doar, de pedir perdão para alguém, crie uma parede entre nós. Perdão é generosidade, é graça, não se pode explicar nem justificar. Perdão é favor imerecido. Nós não perdoamos porque o outro se arrependeu, mas é um favor imerecido. Mesmo sem a pessoa merecer, eu perdoo. Mesmo que ela estivesse errada, eu perdoo. Não se pode justificar o perdão. O perdão abre mão de todos os direitos de pedir. Ele cancelou o seu débito para com ele. Jesus cancelou todo o débito que nós tínhamos para com ele. Ele rasgou o contrato de dívida. Nós não temos mais nenhuma dívida para com Deus. Foi cancelado através da morte de Cristo. Ela põe aqui algumas dicas. O ato de pedir perdão. Desculpas que usamos para não pedir perdão. Ninguém é perfeito, errar é humano. A ofensa foi tão pequena, aconteceu faz tanto tempo, a outra pessoa estava mais errada do que eu. As coisas têm melhorado entre nós. Nunca tratou, nunca curou aquela ferida no relacionamento. E fica falando que as coisas têm melhorado entre nós. A pessoa não vai me entender. Envolve dinheiro que eu não tenho. A pessoa já se mudou. Vou fazer outro dia. Nunca mais eu vou fazer isso com a pessoa, mas também não vou lá pedir perdão pelo que eu fiz. E a gente só deixa isso acumular. Há uns dias atrás, eu fui conversar com uma pessoa e eu nunca entendi a atitude dela para comigo e para alguma coisa que eu fazia. E aí, conversa vai, conversa vem, do nada a pessoa falou por quê que ela agia daquela forma. E foi por algo tão simples. Aí nós continuamos conversando e antes da gente dar tchau, eu virei para ela e falei, olha, eu queria te falar uma coisa, eu queria te pedir perdão, porque eu fiz sem pensar, eu fiz achando que você sabia de tudo, e eu pedi perdão para aquela pessoa. Às vezes, gente, nós temos algum relacionamento que a gente sente que tem alguma coisinha errada e a gente não sabe o que é. Mas nós podemos orar para que Deus revele, para que Deus mostre, para que Deus desvende,
para que Deus jogue luz nas nossas trevas, para que a gente possa entender se há algo. Senhor, sonda, enfia a sonda, e tem alguma coisa? Né? Tem algum pecado que está oculto aos meus olhos? Eu magoei alguém fazendo determinada coisa? Me mostre. Deus é aquele que pode trazer à luz aquilo que está oculto. E dessa forma nós podemos restaurar relacionamentos, promover cura na vida daquela pessoa que estava chateada comigo sem eu nem saber por quê. Uma vez eu contei para vocês também com uma pessoa, depois de eu pregar lá na igreja do Morumbi, num chá de mulheres, salão cheio de mulher. A mulher desceu, eu terminei a pregação, terminou tudo, tá, orei lá, tá, desci. Quando desci, veio uma mulher que eu conhecia muito bem conversar comigo chorando. Ai, Ana Márcia, eu queria te pedir perdão, porque há 14 anos atrás eu te fechei no trânsito e eu tratei você mal. Eu nunca soube disso, gente. Eu nunca soube. Eu nunca vi. Conhecia essa pessoa, me relacionava com ela, e ela estava com isso no coração dela há 14 anos. Olha como o diabo é sujo, como ele nos escraviza, como ele nos adoece. Por isso que o capítulo do livro aqui fala sobre arrependimento rápido. Arrependam-se rápido, não deixa isso aumentar, não deixa criar raiz de amargura. Olha, a primeira palavra, as primeiras palavras, a gente sempre fala que pelo menos 3 palavras a gente tem que ter nos lábios, né? Eu te amo, muito obrigado, e eu acho que é perdão, né? Acho que a outra é perdão, não lembro quais são as 3. De vez em quando a gente recebe uns posts assim. Mas o perdão tem que estar na ponta da língua. Na ponta da língua. Maneiras erradas de pedir perdão. Desculpe por qualquer coisa. Ô, gente, a gente costuma falar isso, né? Quando dorme na casa de alguém, quando viaja com alguém, a gente dá tchau e fala assim, me desculpe por qualquer coisa. Fala, amor. 2 minutos e 47. Vamos fazer mais um link? Não dura mais? Não é 40 minutos que durava isso? Mas já foi. Será que ele vai? Se ele cair, você faz outro. Tá bom. Estou terminando. Outra coisa, chegar e falar assim, desculpe, foi sem querer. Não adianta justificar, não justifique, só peça perdão. Eu agi errado, me perdoe, eu te feri. Pronto. Outra forma errada, olha, se eu estava errada, me desculpe. Quer dizer, você não reconheceu o seu erro, né? Então, queridas, vou parar, vou resumir então aqui. A minha pergunta é, no seu coração, você tem matado alguém? No seu coração, você tem matado alguém? É algo que a gente precisa, então, buscar do Senhor, para que o Senhor revele. Preciso pedir perdão? Magoei alguém? Alguém me magoou? Eu preciso me achegar diante de Deus e limpar meu coração. Tá bom? Vou parar aqui, então, antes que caia. Mas esse é um assunto longo e esse estudo já foi dado nesse grupo, só para vocês saberem. Posso falar só uma coisa assim, bem rapidinha? Paulo fala lá em Efésios que o perdão, né, quando a gente não libera o perdão e fica retendo isso, quem tem vantagem sobre nós é o próprio inimigo, né? Ele fala assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Ele fica esperando, né, o orgulho, porque se a gente não sente orgulho, a gente não se sente ofendido, e a partir do momento que cria aquela mágoa, né, ela começa a criar raiz no coração, e é aí que ele acha uma brecha e começa a ficar na vida da pessoa. Agora que eu estou vendo que na minha tela também fala menos de 1 minuto. Aí você vai gravar a oração para a gente no grupo e vai passar para quem? Eu gravo lá. Ou a Mônica grava hoje. Tá bom. Eu falei demais. Mônica grava a oração. Tá bom, meninas? Você passa para as meninas que não estão no grupo daí? Passo. Muito bom estar com vocês, viu? Um dia a gente vai ficar livre dessa dificuldade aqui, de tempo e de coisa de
de Zoom, né? Aqui está escrito menos de 1 minuto, mas a gente vai falando, viu? Eu amo vocês, cada uma, muito bom Também estar junto, chamava. tá bom? Eu Deus estou abençoe. aprendendo a amar a cada uma, viu? Mesmo sem Ah, conhecer. Tá